Boa noite mais uma vez. É uma alegria, você sabe que eu sempre gosto quando apareço por aqui. E hoje, especialmente, que a casa está cheia, né? Que maravilha. Muito obrigada pela presença de vocês. E esse tema, o impacto que causamos na vida dos outros. Tudo começou dentro do táxi. Entrei semana passada dentro do táxi, e aí, taxista, boa noite, dona Neuza. Eu disse, boa noite. Ele disse, a senhora tem o nome da minha ex. Aí eu, já rolou aquele impacto. Por que é que na nossa boca o ex ou a ex nunca presta? Será que nós somos tão bons assim? Esse ex foi que não prestou? Foi essa ex que não prestou? E aí eu disse, e assim, essa sua ex, seu João, como é que é? Ela lhe deu muito trabalho? Aquela ali era uma diaba, desse jeito. Aí eu, meu Deus. E aí ele foi me contar um pouco da história que ele teve com a dona Neuza, que viveram 20 e poucos anos, que foi um relacionamento que no começo foi o contrário, né? Geralmente no começo é bom, depois vai ficando complicado. Mas ele disse que no começo é que foi ficando complicado e depois foi ficando relativamente melhor. Porém, que ela era uma pessoa muito exigente, muito difícil, não só por ela, mas pela família. E é uma coisa que em relacionamentos, vocês sabem muito bem, a gente nunca namora só. Namorar com a sogra, o sogro se metendo, é a irmã, a cunhada metendo a colher. A gente sabe que você namora com você e com o outro e com a família, não é não? Pois é. E aí chega um determinado momento que o casal se perde. Porque acaba focando fora e esquece de focar em um no outro. Então, ele disse que a lembrança do nome, quando viu o meu nome chamando no aplicativo, ele disse, olha, a ex perseguindo aqui. E ele disse que achou até que fosse ela. Mas ele depois disse que ficou até mais calmo quando viu que não era a dita cuja. Aí eu só para tirar onda, eu disse, seu João, aí ainda rola um sentimento, não rola não, seu João. Ele deu uma gargalhada tão grande nesse carro, eu disse, aí tem sentimento. Porque quando aí tem essas coisas assim, ou seja, ela de alguma forma, ela lhe trouxe impacto. Ela, de alguma forma, marcou a sua vida. E muitas pessoas que nós encontramos na vida da gente, elas têm esse papel de impactar. Vocês mesmos podem impactar a vida de outras pessoas de uma forma que seja positiva ou negativa. Porque vai depender, muitas vezes, da expectativa que você gera na outra pessoa. Como na expectativa que você tem da outra pessoa, tá? Então, nesse processo aqui do impacto que a gente causa na vida dos outros, nós somos parte de uma rede humana conectada. Cada ato reverbera em quem nos cerca. Nosso objetivo é refletir sobre essas influências em nosso dia a dia. Por mais que muitas vezes nós aqui não estejamos juntos, mas o fato de nós estarmos aqui hoje, exatamente às 7h35 da noite, estamos conectados. E amanhecemos conectados porque muitos de vocês se programaram para estarem aqui. Muitos de vocês, eu acho que vai dar para eu ir para o centro hoje, não, eu vou me esforçar porque eu vou ao centro hoje. E aqui nós nos encontramos neste exato momento conectados por conta da casa Irmã Clara. Tá? E sim, mesmo o que a gente não imagine, mas minhas palavras de alguma forma chegarão até vocês, vocês lembrarão de alguma frase, vocês lembrarão de algumas risadas, algumas coisas que vão ser ditas aqui e vocês vão levar isso para a vida de vocês. Então, de alguma forma, eu levarei impacto para vocês, como em qualquer circunstância pessoas trazem impacto na vida da gente. Agora, cabe a nós verificarmos aí se esse impacto será positivo ou negativo. Nós temos uma interconexão humana.
Nada existe no isolamento. Por mais que muitas vezes a gente pense que está sozinho, mas a gente não está. Primeiro porque, perante a doutrina espírita, se nós não estamos com alguém vivo, a gente está com alguém mais vivo ainda, que são os mortos. Para nós espíritas, os mortos estão muito mais vivos. Tá? Então, nós não estamos sozinhos. Nós temos relações múltiplas que podem ser de vivo para vivo, né? E não estou falando da operadora, que é de encarnado para encarnado, como também nós temos relações de encarnados para desencarnados. Quantas vezes, quando vocês fazem preces para os seus entes queridos, vocês estão entrando em conexão com essas entidades, né? Ou seja, vocês estão gerando o quê? Conexão. Tá? Então, nós temos essas conexões que não é só com aquilo que a gente enxerga, mas muitas vezes nossas conexões, elas são ainda mais potencializadas por aquilo que a gente sente. Porque nosso parente que desencarnou, muitas vezes ele não está ali presente, mas o sentimento ali existe e nos conecta até eles. As pessoas, a sociedade, o meio ambiente, eles estão interligados. E quando eu falo em meio ambiente, animais, plantas estão conectados. Tudo está conectado. Seja pela energia, seja pelo pensamento, seja pelas forças naturais que de alguma forma nos unem e que muitas vezes também dá a sensação de separação. Você jamais vai separar do seu ex. Porque vai existir sempre uma lembrança, uma conexão. Talvez não exista mais o sentimento, porque o sentimento muda, não é isso? Mas a conexão, a vivência, a experiência, ela estará lá para contar essa história. Existem muitos efeitos na vida da gente que acontecem em cadeia. Pequenas atitudes criam grandes impactos coletivos. Por exemplo, você conhece um boy na balada. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque aquela pessoa de uma simples balada, ela pode um dia tornar-se um pai ou a mãe de um filho teu. E ela vem trazendo um impacto que, a primeiro momento, você não imagina, mas lá na frente vai ter um impacto. Assim como você na vida da pessoa. Eu tenho certeza que vocês já escutaram essa frase, que nossos pais aprenderam na mesma escola e eles sempre disseram pra gente: te junta com um bom, que tu será melhor do que ele. Te junta com um ruim, que tu serás pior do que ele. Por quê? Porque quando você se junta com pessoas, você se conecta e automaticamente você começa a se comportar parecido com aquilo que você se conecta. Então, está em cadeia. O que eu faço aqui vai repercutir na vida de um colega. Ambiente de trabalho, a gente sabe como é. A minha atitude perante a equipe, se não for boa, causará prejuízo para a equipe como um todo. Assim como qualquer atitude da empresa para com o seu colaborador trará impacto na realização do trabalho daquele colaborador. Um professor que ministra aula, o impacto que ele traz na vida dos alunos é muito grande. Assim como existirão alunos que também vão impactar na vida desse professor, de alguma forma direta ou indireta. E a questão da saúde também, um exemplo claro de interconexão e seus resultados sociais. A ciência já comprova, por exemplo, essa questão das doenças psicossomáticas. Se você tem uma coleguinha que só vive reclamando, automaticamente você vai virar uma reclamona também. E isso impacta na nossa saúde. Se você anda com uma pessoa que está todo tempo doente. Porque tem aquele tipo de gente, eu sei que vocês conhecem, cuidado para que vocês não sejam desses. Que tu pergunta, fulano, tu tá bem? Não, mulher, olha, eu não tô bem hoje, não. Aí tu vai perguntar amanhã, fulano, não, mulher, também não, que aqui foi andou nas costas, eu não dormi bem, não sei o que, não sei o que. Meu pai, quando estava vivo, era impressionante quando os meus irmãos ligavam. Papai, como é que o senhor tá? Não, dormi bem não. Papai tomava remédio para dormir. Como é que não dorme bem?
Não, minha filha, eu tô dormindo muito bem, não. Assim, passei a noite assim, claro, um negócio assim. Se as vistas não estão mais prestando. Então, não tinha uma vez que ele dissesse, não, eu dormi bem, não, eu estive bem. E querendo ou não, esse costume da reclamação, você também acaba adoecendo. Então, sim, nós estamos conectados também pela questão da saúde, tá? Tanto da saúde física, como também, principalmente hoje em dia, saúde mental. Tem gente que impacta na vida dos outros trazendo doença. Tem. Tem gente que te adoece se você permanecer perto dela. Tô mentindo? Agora, eu tenho certeza que aqui só tem santos e nenhum de vocês está provocando doença no outro, né? Olha, olha, olha. Então, por mais que muitas vezes a gente ache que as nossas atitudes, elas são só nossas, mas elas não são. Elas geram um impacto energético, espiritual também. Eu estava viajando e aí aluguei um apartamento, né? Nesse negócio de Airbnb. A primeira vez que eu fui usar esse negócio de Airbnb. Para quem não sabe, Airbnb, uma pessoa tem uma casa, coloca à disposição do aplicativo para que outras pessoas aluguem, seja por um dia, por uma semana e tal. E aí é feita a negociação e você aluga a casa por aquele período. Aí, antes, quando eu estava arrumando as malas, eu liguei para minha amiga. Amiga, bota o evangelho dentro da mala, que nós vamos precisar desse evangelho. Porque eu sou desse jeito, eu viajo para todo canto, eu levo o evangelho. Porque se eu encontrar algum capiroto espírito, aí eu já sei o que já sei minhas providências. Claro que eu não sou menina. Aí eu que pedi para ela levar o evangelho, o livro de oração, foi a que esqueci, né? Aí ela levou, pela glória de Deus, ela levou o evangelho. Quando eu cheguei no apartamento que eu olhei, aí já senti um negócio assim me arrepiando de baixo para cima. Eu disse, aí é loucura um negócio desse. Aí eu disse, amiga, nem desfaça as malas, vamos logo fazer um evangelho aqui. Aí fomos fazer o evangelho. Aí fizemos, tudo muito bom, tudo muito bem, tal, precezinha, tudo em paz, tudo tranquilo. Meus amores, mas quando foi de noite, o capiroto saiu da garrafa. Porque a entidade passou a noite sem deixar a minha amiga dormir. E a minha amiga amanheceu com as costas, como se o espírito tivesse passado a noite todinha, montado nas costas dela, e eu com a dor de cabeça horrível. E não teve motivo nenhum para eu ter dor de cabeça, porque eu não fiz nada, não tive nenhum comportamento que me trouxesse essa questão da dor de cabeça. Quando eu me desdobrei, que saí do corpo, tava lá o espírito de uma senhorinha toda assanhada. E ela disse o seguinte para mim: eu vou voltar com vocês. Eu disse, a senhora volta com um cão, não comigo. A senhora volta com o capiroto. Aqui é seu lugar. Eu tô aqui de passagem, isso eu fora do corpo, né? E eu tô aqui de passagem, só quero ficar um diazinho, que eu descobri que ela era a antiga dona do apartamento, né? Vai ficar, tudo que é seu vai ficar aí, eu vou me embora com o que é meu e a senhora fica com o que é seu. E aí, foram os 5 dias da viagem, foram os 5 dias de evangelho para ela. E toda noite, em um horário específico, começava instalado na janela. Eu digo, ó, enquanto ela estiver instalando ali, tá tudo bom. Ela não pode instalar bem aqui em cima de mim na cama, mas se ela estiver instalando ali na janela, tá ótimo. E olha só como a minha presença trouxe impacto para a vida daquela entidade. E é porque estamos em planos totalmente diferentes. Mas a minha mediunidade permitiu que eu me conectasse com ela e melhor soubesse o que ela queria. Porque não existe coisa mais chata do que você não saber o que um espírito quer e ele ficar te aperreando. E o evangelho serve para isso. Então, todo lugar que eu vou, principalmente quando eu vou viajar, eu levo o evangelho. Porque aonde eu vou ficar, ali vai ter um impacto, ali vai ter uma situação, e principalmente quando se trata de imóveis. Eu já dei uma palestra aqui para vocês falando sobre isso. Entidades que, mesmo elas desencarnadas, elas continuam se achando donas das casas, dos apartamentos, e elas continuam dando conta do que fazem e deixam de fazer nesses imóveis. Então, é algo que a gente precisa ter atenção com relação a isso. Então, eu, que estava de passagem na cidade, trouxe
para aquela entidade um certo impacto. Então, como eu estava, que é a outra bênção também que a gente tem, é a questão do conhecimento, que o Espiritismo nos permite, conseguir mantê-la à distância. O objetivo não é tirar a entidade, no meu caso, nesse exemplo que trago para vocês, meu objetivo não era expulsá-la, lá era a casa dela. Eu é que estava de passagem. Mas o objetivo era mantê-la distante, para que nem ela me enchesse o saco e nem eu enchesse o saco dela. Entenderam? Tudo bem. Então, por isso que, além dessa conexão, nós temos também conexões físicas. A ciência fala sobre a telepatia, que é a comunicação pelo pensamento, tá? Que é uma forma também que a gente vê muito comum. Por exemplo, irmãos que são gêmeos. Geralmente, eles têm uma conexão muito forte. As mãezinhas com seus filhos também têm uma conexão muito forte, de às vezes saber o que a criança, o que o filho pensa, o que o filho vai fazer e tal. Então, essa conexão a ciência chamou de telepatia, que é a comunicação do pensamento. Então, nós podemos ter essa telepatia tanto com aqueles que estão encarnados como aqueles que estão desencarnados. Comunidades e laços sociais. Todos os dias, a gente, além da gente conviver com o nosso núcleo familiar em casa, nós temos também conexões humanas que moldam a estrutura e o bem-estar da sociedade. Nós temos pessoas que, de alguma forma, a gente nunca vai conhecer, mas a tarefa que essas pessoas desenvolveram impactará na nossa vida. Exemplo, Divaldo Franco. Muitos de vocês não conheceram o Divaldo pessoalmente, mas de alguma forma a obra dele chegará até vocês. Algum vídeo dele vocês estarão assistindo. Alguma coisa que ele disse nas palestras, nas entrevistas, nos podcasts dele, vai chegar até vocês. E vocês vão conhecer a obra dele e vão se sentir conectados, tá? Mesmo que nunca tenham visto. Chico Xavier, muitas pessoas adoram Chico sem nunca sequer terem visto pessoalmente, tá? Então existem essas pessoas que você nunca vai chegar perto delas. Mas de alguma forma, o ensinamento delas, a palavra delas, a presença delas vai te tocar em algum momento. Tá? Essas almas grandiosas que vêm com grandes missões, elas vêm trazendo esse poder de tocar almas que não conhecem, mas de alguma forma trazer coisas boas para a gente. Então isso faz parte dessas conexões, tá? Que vão além da nossa família, vão além do nosso bairro e que transbordam aí pelo universo. Isolamento e participação. Muitas pessoas se afastam. O afastamento modifica negativamente as dinâmicas sociais. Na pandemia, a gente viu um pouquinho disso, porque na história do Fica em Casa, as ruas ficaram desertas. Os cientistas disseram que foi muito bom para a natureza, porque nós, seres humanos, a gente diminuiu muito o nível de poluição. Muita gente trabalhando em casa, então não ia pegar trânsito. Para a natureza foi ótimo, teve algumas partes dos oceanos que estavam poluídos e que foram reestruturados, certo? Ou seja, a natureza ela também tem sua forma de sobreviver, ela tem sua forma de se conectar. E nós estávamos em casa, em suposto isolamento. Mas essa questão é tão interessante que mesmo assim nós não ficamos isolados. Seja através da internet, seja através da ida no supermercado, porque na época da pandemia era o rolê de todo mundo, era a volta, ou no supermercado, na farmácia ou no hospital. Eram os 3 rolês que a gente tinha. E eu, que era da turma da bagunça, que ia para uns rolês de inferninhas escondidas, né? Quem nunca? E esse isolamento que a gente viveu na pandemia trouxe para a gente uma certa lição também, na questão de que a gente estava acostumado a se conectar de uma forma com as pessoas e uma doença, um vírus, trouxe um impacto que mudou totalmente a forma da gente se relacionar.
né? Hoje nós estamos de volta, digamos assim, com algumas modificações, mas estamos de volta com a questão dessa conexão ao vivo, dessa conexão mais intensa hoje em dia. Mas o isolamento, ele sempre será falso. Por quê? Porque você sempre vai precisar de alguém. Sempre. Se não for na juventude, porque você acha que tem braços, que tem pernas, que tem dinheiro, em algum momento na velhice, você vai precisar de alguém. Você vai precisar se conectar com alguém. Uma vez, eu conheci uma senhora, Dona Joana. Dona Joana era minha vizinha. E ela, quando nova, era uma mulher muito altiva, muito forte, dessas guerreiras, matriarca mesmo da família, que todo mundo vivia debaixo da asa dela. O marido desencarnou, os filhos moravam perto, e a idade chega. E ela adoeceu de tal forma que ela não tinha condições sequer de se trocar sozinha. E é uma coisa que quando essa situação aconteceu com ela, foi uma coisa que me fez muito eu refletir sobre isso. Porque muitas vezes nós temos um orgulho grande, eu faço o que eu quiser, vou para onde eu... A velhice chega e você não consegue trocar a sua própria fralda. Sentar já é um suplício. Você não tem mais joelho. Eu fui ao médico semana passada, que eu disse, doutora, eu tô meio que com um negócio assim, que eu não consigo me enxergar direito assim. Ela disse, minha filha, isso é vista cansada. Bem-vinda aos 40 anos. Aí lá vai ela passar um monte de exame, tudo e tal. E ela, vista cansada, é assim mesmo, minha filha. Aí ela fez a pergunta que mais doeu em mim. Você quer aquele óculos assim, bifocal, que tem a lentezinha pequenininha para você? Eu disse, olha, a senhora me humilhe, mas não me humilhe tanto assim, não. Ela disse, pois então você fica tirando e botando óculos, que é o... De todo jeito eu me lasquei. E aí, isso já me trouxe uma reflexão, né? Então, de 6 em 6 meses, eu tenho todo acompanhamento com questão aos meus olhos. E é a Dona Joana, voltando ao ponto dela. E aí, a Dona Joana, que de repente era uma mulher forte, não conseguia sequer banhar sozinha. E teve uns momentos que a gente foi visitá-la, eu e a mamãe, e ela uma vez estava chorando. Ela sentada na cama, nua, ela estava de costas, né? A gente entrou no quarto, mas ela estava de costas pra gente. A cuidadora dela disse assim, de uma forma que eu achei insensível, e disse, por que aqui a senhora tá chorando, Dona Joana? Eu tô só lhe dando banho. Você, de repente, você tem força. Você consegue comer, banhar, você não precisa de ninguém. De repente, não é nem tua filha que tá cuidando de ti. É uma cuidadora. Isso traz uma reflexão muito forte na gente. No sentido de que aproveite sua saúde, mas também cuide da velhice. E também entenda que vai chegar um momento em que você não vai ter mais domínio. Não se frustrem também com isso. Ao contrário, fortaleçam conexões para que quando vocês precisarem dos outros, os outros não virem as costas. Como acontece com muitos idosos que são espancados, que são às vezes maltratados, mas eles não olham o que fizeram na juventude com as suas conexões. O karma sempre vem. De uma hora, de uma forma ou de outra. E a melhor forma que nós temos, infelizmente, num planeta de provas e expiações, ainda é a doença, para mostrar que a gente não é esse todo-poderoso ou toda-poderosa que a gente imagina. Tá? Fortaleça conexões para que quando você precise de uma mão, essa mão esteja lá para te auxiliar. Fortalecimento. Laços fortes promovem saúde e felicidade coletiva. Pessoas positivas. Seja você uma pessoa positiva. Tá? Seja aquela pessoa que acredita no trabalho da outra pessoa. Hoje em dia está muito fácil a gente criticar, está muito fácil a gente falar mal, está muito fácil a gente dizer que não presta. Mas você encontra pouquíssimas pessoas que dizem, vai lá, boa sorte na tua prova, vai dar certo, tu vai conseguir passar. Seja a pessoa que fortalece essas conexões, seja positivo.
Nessa foto a gente vê uma coisa muito significativa, que é aqui uma família que se abraça. Você já abraçou seus amores hoje? Estarão aqui amanhã para abraçá-los? Abraça. Não precisa dizer nada. Abraço é uma coisa que conecta muito mais do que palavras. Porque às vezes a gente pode dizer merda, né? Então, deixa a boquinha fechada e só joga os braços. Fortalece as energias e do ponto de vista científico, quando você abraça as pessoas que ama, teu sistema imunológico recebe aquela energia, aquela vibração positiva e isso melhora a tua saúde, tá? Impactos positivos geram empatia e gentileza. Ouvir e apoiar. Minha amiga de trabalho, Neuza, mulher, eu preciso ganhar dinheiro. Eu disse, mulher, pô, é nós. Vamos nós aí, vamos ver o que é que a gente faz. Ela disse, mulher, eu vou investir em lingerie. Eu disse, ótimo. Aí ela, o que é que tu vai tentar investir? Eu disse, mulher, eu vou na Boticário. Eu vou na Natura. Eu agora estou a caminho da Lucitânia. Aí ela disse, pronto. E essa, eu percebo que entre nós é uma forma da gente se fortalecer. Porque eu compro na mão dela as lingeries, ela compra na minha mão os boticários, e assim, com pequenas atitudes, a gente vai incentivando uma a outra, tá? Então, ouvir e apoiar, presença ativa em momentos difíceis, né? Ou seja, palavra positiva, a questão tão falada da empatia. A gente quer muito empatia com a gente, mas nós precisamos ter empatia com os outros também, tá? De preferência sem esperar, viu, gente? Porque Deus, ele tem umas pegadinhas. Geralmente você, por exemplo, eu posso ser uma pessoa bastante empática com a Bruna, mas eu não vou receber empatia da Bruna em troca. Mas a Tainara vai transbordar essa empatia comigo, tá? Então não se esqueçam, nem sempre Deus devolve a bondade dele das mãos que você acha que tem que vir essa bondade. Às vezes ele traz a bondade de umas mãos que você nem imagina, tá? Então bem saibam observar isso. Gestos solidários, pequenas ações que promovem grandes mudanças. Gestos solidários é uma coisa também que eu acho muito legal, e que a Casa Espírita me ajudou nesse processo. Quando eu era católica, eu participava do encontro de jovens e a gente tinha todo ano, se juntava para fazer distribuição de cestas básicas, aquela coisa toda. Mas o Espiritismo me trouxe mais para perto dessa realidade. Porque uma coisa é você passar, sei lá, um mês se organizando, arrecadando alimento para você entregar em um dia. Outra coisa é, dentro do Espiritismo, você vivenciar todo dia histórias, 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 e situações, situações, situações. E aí, eu me lembro que uma vez, a mamãe, eu fui para a sopa do Fabiano de Cristo. E aí eu me animei logo com o quê? Com os pães, né? O povo se juntava para fazer a sopa, né? Cortar os legumes, as frutas, aquela coisa toda, o frango. E tinha a turma dos pães. E eu ia animada no nome dos pães. Aí a mamãe disse assim, pediu para eu organizar os pães, mas não estava dando muito certo, gente, minha contribuição, porque eu estava mais comendo do que distribuindo. Minha mãe, com um olhar mais atento, disse, essa função não vai dar para ela, não. Aí a mamãe me tirou da função dos pães. Vai distribuir as senhas. As senhas! Vai distribuir as senhas. Eu fui distribuir as senhas. Com o passar do tempo, a gente atendia mais de 100 idosos. Eu conhecia a história de todos eles. Num simples entregar de senha. Né? Então, depois eu passei a fazer evangelho para eles, e foi quando eu vim entender, né, que a minha missão estava com o verbo. E eu entregava as senhas e conversava com as senhorinhas e sabia as histórias e tudo. E menino, e eu era a novinha do rolê das velhinhas. E ali a gente fazia as orações. E eu passava bastante tempo convivendo com eles, porque na época eles chegavam cedo.
né, ao centro, e eles frequentavam também. Então, a gente tinha aquele acompanhamento de saber se o trabalho espiritual estava funcionando, se os problemas que eles tinham realmente estavam funcionando. Ou seja, a gente tinha aquele acompanhamento, né? Assim como a mamãe procura ter aqui esse acompanhamento com vocês, né? Vocês fazem um tratamento, mas ela procura estar ali verificando se está fazendo, se está cumprindo, se está dando certo, se está faltando, o que é que pode ser feito. Certo? E esse acompanhamento é muito importante, porque ele traz essa aproximação. E é muito bom quando você percebe que você está participando ali de um processo de cura de outra pessoa. E não que você seja a pessoa que está fazendo a cura, porque no final das contas a cura é nossa. Mas, de alguma forma, você está o quê? Impactando nesse processo de cura. Tá? E isso vale também não só para a questão espiritual, mas quantos profissionais de saúde impactam de uma forma bastante positiva nos seus pacientes? Então, levar a empatia, a gentileza, fora da casa espírita, ou da igreja, ou seja do que for. Na tua profissão você pode fazer isso, exceto se você atender o público, que aí atendimento ao público realmente... Tem umas pessoinhas que a gente sabe que dão trabalho. Mas mesmo assim a gente tem a oportunidade de mudar a vida delas. Eu me lembro que o primeiro atendimento ao público que eu fui fazer foi uma merda. Fui trabalhar na operadora de plano de saúde, aí eu trabalhava com questão de portabilidade. Aí chegou o senhor, ele tinha falado com a minha colega de manhã e tinha acertado o preço do plano por tipo R$500. Aí ela saiu para o almoço e não falou para a gente da equipe que tinha acertado já o preço do plano, que era só para ele assinar e pagar o boleto. Quando eu fui atender, eu achei que era um cliente novo. Aí o preço que eu passei para ele teve uma alteração. Moça, esse homem, olha, ele tirou umas espadas e ele veio para cima de mim com 500. Como assim? Como é que de manhã é um preço, de tarde é outro? Realmente difícil. Nem eu estou entendendo o que foi isso aqui. Mas, na verdade, é porque ela tinha conseguido com a diretoria um desconto para ele já tinha sido antigo cliente nosso. Depois só que eu vim me inteirar de todo o processo dele. Eu passei o preço de venda normal, né? Mas ela já tinha conseguido desconto. Por isso que ele meio que se zangou. E aí, eu quase chorando, me tremendo, moça, eu sou novato. Por favor, tenha misericórdia de mim. No final das contas, aí eu achei interessante, depois que ela assinou o contrato, pagou o boleto e tudo, minha filha, deixa eu lhe apresentar aqui meus netos. Aí eu, como assim? O senhor queria me bater ainda agora? Então, lidar com as pessoas, sabe? Quem trabalha com atendimento ao público sabe que é isso. O cliente, ele chega em ponto de querer te matar, aí depois ele vai se acalmando, você serve um copinho d'água, uma xicrinha de um cafezinho, uma coisinha ou outra, ou então às vezes é o contrário, ele chega calmo e sai doido da loja. Então, muito cuidado também. Mesmo nessas situações difíceis, a gente precisa não controlar o outro, mas procurar controlar a si mesmo nesse processo. Porque, sim, nosso comportamento impacta. Tão tal, quando foi depois, pela glória de Deus, ele me recomendou muito bem como vendedora, e eu, logo no primeiro atendimento, eu subi de cargo. Eu disse, as coisas melhorando, viu? Então, muitas vezes, aquele cliente chato que vem para ti, ele pode ser, sim, a tua escada para você subir um degrau a mais. Impactos positivos, inspiração e crescimento compartilhado. Bom, não é todo mundo que a gente sente empatia, isso é fato. Tem pessoas que, por mais que elas se esforcem, você não vai acreditar nelas, você não vai sentir a conexão. Tá tudo bem. Mas tem alguns comportamentos que, quando você observa nessas pessoas, não tem como você não gostar delas. Liderar pelo exemplo. Não tem coisa melhor do que você ver uma pessoa que dá o exemplo. Tá? E isso é muito forte, porque foi o que o Cristo fez. Ele lavou os pés dos apóstolos, ele dividiu o pão na mesa para todo mundo, ele dividiu o vinho para todo mundo, ele distribuiu os pães e os peixes para a multidão. Então, ele fez, ele foi, né? Ele não fez, ele foi o exemplo. Né? Então,
tudo aquilo que você fizer, que você procure fazer com excelência, para que você seja exemplo. Não para que você agrade as outras pessoas, mas para que você faça bem feito. É muito bom quando você encontra alguém que faz bem feito. Um bolo, uma comida, enfim, silêncio. Outras coisas também devem ser bem feitas, tá? Então, o exemplo é uma coisa que toca muito mais outras pessoas. Eu vi até quem foi? Eu acho que uma vez foi até o padre Fábio de Mello. Ele disse assim, eu não acredito no espiritismo, mas eu não posso deixar de não respeitar a pessoa de Chico Xavier, pelo exemplo que ele deixou. Ou seja, eu posso não acreditar na tua fé, no teu credo, naquilo que você, nas tuas escolhas, mas se você fizer aquilo ali bem feito, eu vou ter que respeitar, tá? Então você convence as pessoas pelo exemplo, motiva crescimento de outras pessoas, né? Todo mundo sabe, todo mundo observa quando outras pessoas não estão com um exemplo bacana. E isso é uma coisa que desestimula a gente em muitas situações. 2, compartilhar conhecimento. Só voltando, meio que na parte do liderar pelo exemplo. O papai, ele tinha uma mania que, dos meus 18 anos de vida, ele sempre, todos os dias ele fazia. O papai, todo santo dia, ele lia um livro. E eu achava muito massa quando ele comprava meus livros da escola, que aí, meu Deus do céu, naquele tempo, vocês não têm noção do que é humilhação. Esses jovens de hoje com essas bonecas reborn, vocês não sabem o que é humilhação, não, gente. Eu ia com o papai e com a mamãe na livraria. Gente, meu Deus, aquele centro. Não tinha shopping, gente. A gente não sabia que era shopping. Então era tudo calor, literalmente. Detalhe, você comprava tudo na primeira livraria que entrava? Não, porque pais pechinchavam. Aí lá ia eu com a lista do tamanho do mundo. Aí não, aí pior. Não, mas aquela primeira que a gente pegou lá, tu fala que tá mais barato. Aí volta para comprar. Tinha feirinha, né? Tinha feirinha. E o papai comprava todos os meus livros, comprava tudo e tal, tudo direitinho. Moço, mas o sermão que eu escutando quando eu voltava para casa. Olha, isso aqui tu sabe quanto é que foi isso aqui? Papai, eu sei quanto é que foi. Não, mas tu tem noção do que é que foi isso aqui? Porque eu não vou jogar meu dinheiro fora. Mas, antes de começar as aulas, o papai lia todos os meus livros. Não teve um dia dos meus 18 anos de convivência com ele que eu não o visse com um livro. E eu peguei dele essa característica. Não por ele me mandar estudar, mas porque eu o via estudar. Então, exemplo é uma coisa muito forte. A mesma coisa com a mamãe, que eu ainda estou falhando, porque a mamãe, a vida inteira, ela foi uma pessoa caridosa. Eu não sou muito, eu fico meio assim, é por dia. Isso é péssimo, 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 péssimo. Porque a mamãe sempre foi a que resgatou o animal. A mamãe sempre foi a que passava alguém pedindo, ela tinha uma coisa para dar, ela tinha um copo d'água, ela ajeitava, fulano tá precisando de uma consulta, ela ia lá e falava, fulano, com o Beltrano. Não, comigo, não conta muito com a minha caridade, não, viu? Porque você pode se decepcionar. E são anos trabalhando com essa senhora, já são 40 anos da minha vida trabalhando com essa senhora, e é algo que ela, todo santo dia ela me ensina, e todo santo dia eu olho e digo, oh, meu Deus, não aprendi muito bem ainda. Mas eu tô chegando lá, Então, exemplo é a melhor forma que você tem de você motivar outras pessoas. Compartilhar conhecimento. É o que eu faço aqui. Uma vez a irmã Cláudia chegou para mim e disse assim, minha filha, procura sempre trabalhar com a verdade, para que teu verbo não seja maculado pela mentira. E quando ela disse isso, eu não entendia muito bem até começar os meus processos de palestra. E eu me lembro muito quando uma vez o Breno virou para mim e disse assim, bem no comecinho, quando ele começou a frequentar aqui o centro, ele disse, Neuza, eu não acredito em espiritismo, mas eu acredito em você. Eu nunca esqueci quando ele disse isso, porque eu senti o peso. Não o peso negativo, não o peso ruim, mas o peso de trazer informações e de ser uma pessoa que passa credibilidade para vocês, né? Então, isso é uma coisa que não é só a questão do conhecimento, é a questão do compartilhar. Quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo, mais vocês aprendem, mais vocês sorriem, saem daqui alegres e satisfeitos, tomado passo de vocês. E assim, toda sexta-feira esse ciclo se renova.
Então, compartilhar conhecimento é muito importante. Assim como eu também fiquei muito feliz quando eu vi o Breno no meu lugar, dando palestra. Ele que dizia para mim, que disse para mim, eu não acredito no espiritismo, eu acredito em você. E quando eu o vi aqui na frente, dividindo, compartilhando as experiências dele, eu disse, mas olha, como as coisas mudam, como as coisas mudam. E como é bom quando a gente se permite essas mudanças, tá? Círculos positivos, mentorias, celebrações geram ambientes colaborativos. Tem muito isso hoje em dia, que é essa questão desses coaches, tá? Mas não escolham um Pablo Marçal, não escolham Off the King, the Power, the Best, pelo amor de Deus. Não escolham esse tipo de mentoria, tá? Conhecimento, é muito bom a gente buscar, mas conhecimento não anda com barulho. As pessoas mais intelectuais que eu conheço, elas são pessoas silenciosas, elas não gostam de holofotes, elas não gostam de firula, de se aparecer. Quando você vê qualquer palestrante, quando você vê qualquer mentor, que ele tem essas coisas, querer se mostrar, querer se aparecer, querer mostrar que tem vida próspera. Gente, sim, muitos têm vida próspera. Mas a prosperidade ela é um negócio muito maior do que somente ter dinheiro. Eu conheço pessoas que têm dinheiro, mas não são prósperas, vivem endividadas. Ao passo que eu conheço pessoas que não têm dinheiro, mas são prósperas. Tudo aquilo que elas querem fazer, elas fazem. Tá? E isso foi uma coisa que não foi os livros que me ensinaram. Experiência de vida, que você vai observando. Eu tenho um amigo que ele anda de Porsche, mas ele é altamente endividado. Sabe? É uma pessoa que tem que estar todo tempo se escondendo dos credores. Mas você olha na rua, é um Porsche. Tem dinheiro, mas não tem prosperidade. Ao passo que eu conheço pessoas que não têm carro e viajam 4, 5 vezes por ano, se hospedando em bons lugares, indo para lugares caros e vivendo muito bem. E não tem carro. Tá? Então, prosperidade não é a mesma coisa de ter dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro, mas tem essa prosperidade do ir lá, do correr atrás, de conseguir realizar aquilo que se propõe. Tá? Quando você corre atrás da prosperidade, aí sim aqui fica mais fácil de você ter dinheiro. Mas se você correr atrás de dinheiro, nem sempre significa dizer que você vai ser próspero. Tá? Então, junte-se também com pessoas que têm objetivos positivos. Não anda com gente que fica te puxando para baixo, que tu tá querendo montar teu negócio e a pessoa, isso aí não vai dar certo, não. Sai daqui, já. Entendeu? Procure pessoas que te apoiem naquilo. Vai fazer um concurso, não conta para todo mundo, não, animal. Guarda segredos sobre a tua vida. Silencia. Nem todo mundo vai estar torcendo por você e você precisa fazer as coisas muitas vezes em silêncio. As coisas são só entre Deus e você. Silencia muitas coisas, exatamente para que o inimigo não venha e te atrapalhe nisso. E procura seguir realmente pessoas que valem a pena. Eu achei interessante, eu estava conversando um tempo desse com os amigos meus, e aí foi interessante porque a gente começou a conversar, e todo mundo falou o mesmo assunto ao mesmo tempo, praticamente, que foi fazer um limpa no Instagram, deixar de estar seguindo blogueiro, artista, e começar a seguir conteúdos mais intelectuais, digamos assim, de conhecimento, de autoconhecimento. E eu achei muito bacana, porque é uma percepção de um grupo de amigos, de mais ou menos umas 12 pessoas que tiveram a mesma percepção. Ao invés de estar seguindo fulano e beltrano, que mostram uma vida que não existe, seguir fulano e beltrano, que você vê ali que é uma pessoa que tem conteúdo, é uma pessoa que realmente tem alguma coisa de importante para passar para você, tá? E as redes sociais, a gente pensa que não, mas elas nos influenciam muito, 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 muito mesmo sem a gente perceber, tá? E inspirar-se em pessoas que realmente fazem a diferença. Impactos negativos, né, da desatenção, do individualismo. Palavras e ações inconscientes que causam dor emocional. Muitas vezes a gente acaba destruindo a vida de outras pessoas por questões de palavras e ações. Vi de uma vez, mamãe conseguiu fazer isso comigo.
Às vezes vem da pessoa que você mais conta na vida. E aí eu sei que uma vez, mamãe sabia que eu gostava do vizinho e a mamãe tentava ajeitar o negócio, né? Só que toda vez que mãe se mete nessas coisas, vocês sabem que não dá muito certo. Aí, eu sei que teve um dia que o fulaninho tava na porta, aí eu tava do lado da casa dele, só que eu tava na casa da minha vizinha. Aí a mamãe, ei, Neuza, telefone. Ui, naquele tempo que você atendia telefone grudado em cima. Na época dos Incas e dos Maias, que você atendia telefone daquele jeito. Telefone! Aí eu, querendo me aparecer, aí eu vim correndo para passar na frente dele, eu tropecei, levei uma queda, foi um vexame. Eu me destabaquei no chão, que ele, menino, chega, ele botou logo a mão no peito. Aí a mamãe, olha a mamãe me deu, a mamãe assim, te levanta, menino! Eu não sei com que forças eu me levantei, porque além do vexame de estar na frente dele, ainda tinha a mamãe. Aí eu entrei, olha, eu fiquei logo injuriada, fiquei logo toda dolorida, que eu bati meu ombro nas pedras na minha, foi um desastre. Eu disse, meu Deus, esse homem, olha, toda vez que esse homem olhar para mim agora, é relembrar essa queda. Isso, a Cai. Eu já tava imaginando os piores apelidos que ele poderia me colocar. Olha, aquela ali que beijou o chão. Eu só consegui imaginar os apelidos. Aí, beleza, eu sei que eu nem fui atender minha amiga, eu fiquei tão injuriada. Aí eu fui logo brigando com a mamãe. Como é que a senhora me chama? A senhora tá vendo fulano ali? A senhora disse que vai me ajudar? A senhora vai me atrapalhar? Aí agora eu servi, foi de palhaço pra ele. Agora ele vai ficar sorrindo pro resto da vida. Não sei o que, dizer que menina, eu budejando, a mamãe parada olhando pra mim. Tu não vai lá conversar com ele, não. A senhora não tá entendendo a situação, a senhora tá entendendo a situação. A mamãe, se fosse tu, eu ia lá conversar com ele. Conversar o quê? Dizer, oh, você viu a minha queda? Oh, o asfalto tava uma delícia. Aí a mamãe, vai, menino, o que é que tem? Gente, eu não sei o que foi que deu em mim, porque eu fui conversar com ele. Olha. A pessoa não tem vergonha, porque eu fui. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz, porque se eu tinha gargalhado, ele tinha gargalhado 10 vezes mais, ele não me escondeu. Ele disse, Neuza, eu entrei aqui e só comecei a sorrir. Muito obrigada por eu poder lhe proporcionar esses momentos de alegria. E aí ele foi compensar, ele disse, não, mas deixa eu te contar, ó, eu já levei queda também, não sei o quê. E a menina, foi uma das melhores conversas que a gente teve. Né? Então, assim, ela agiu errado, mas com a intenção correta. Né? Então, também devemos prestar atenção a essas questões dessas ações. Tá? Porque muitas vezes a gente incentiva, mas também a gente derruba. Derruba mesmo. E tem gente que não precisa nem falar. Tu vai começar a falar, a pessoa... Aí ali ela já te derrubou de todas as formas. Por isso, não comenta as tuas coisas. O que deu certo, deu. Guarda pra ti o que deu errado. Ninguém viu, ninguém percebeu. Isolamento social enfraquece laços e desagrada as comunidades. Gente, principalmente quando algumas pessoas estão passando por alguns problemas, elas entendem, né? E eu acho que isso é uma característica até mesmo mais masculina, do isolamento, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com as suas situações, então elas entendem que o isolamento é mais interessante. Mas nem sempre, porque nesse isolamento aqui estão nossos obsessores. Os nossos obsessores, eles gostam da gente sozinhos, sem apoio, sem ninguém por perto, porque a conexão deles fica mais forte com a gente. Quando eu tive meu tempo, porque assim, minha mediunidade, ela florou em forma de depressão, tá, gente? Por volta dos meus 14, 15, 16 anos, a mediunidade aflorou e eu tinha crises constantes de choro. Vivia chorando.
E era o que, quando eu ia fazer minhas desobsessões, era o que eles mais diziam: nós queremos ela sozinha. Porque sozinha, a influência deles sobre mim era muito maior. Então, esse isolamento social aqui, ele não é bom. É lógico que você não vai deixar todo mundo entrar na tua vida. Mas existem pessoas essenciais que devem permanecer na tua vida, que devem ser teu ponto de apoio. Tá? É muito bom você ter um ponto de apoio, um ou dois, pai, mãe, irmãos, ou pessoas próximas, tá? Eu sei que às vezes tem gente que não se dá bem com a família, às vezes se dá muito melhor com outras pessoas que não são de família, mas a gente precisa de pontos de apoio para que quando a gente tem alguma situação difícil, a gente saiba para onde correr. Não adianta, a gente não resolve as coisas sozinho, nem sempre, tá? Nem sempre. E aqui isso fortalece muito a obsessão quando você tem essa ideia de que não, eu consigo resolver só e não sei o quê. Geralmente isso aí caminha para outras dores maiores. Vem depressão, vem suicídio, vem o autoabandono e uma série de consequências que não são interessantes. A tecnologia, ela ao mesmo tempo, ela uniu a gente, mas também ela separou. Hoje em dia a gente consegue ter uma conexão, a pessoa está morando fora, a pessoa está distante, você consegue se conectar, mas nós nunca estivemos tão sozinhos como agora. Tem uma tal, inventaram agora, um tal de um conversante. Para quem não sabe o que é conversante, é aquela pessoa que você conversa por 10 anos e não desenrola, não sai nada, ninguém come ninguém. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Que antigamente, no meu tempo, era o ficante. Não, fulano é ficante, então você vê, você beija, você abraça a pessoa. Não, mas o conversante, ele é na casa dele, é você, ele é na sua. No máximo, um nude que é trocado e você gosta da pessoa, isso tem 10 anos e ninguém se pega. Eu não entendo o fundamento desse tipo de situação. Não seja esse conversante de ninguém, não se deixe enganar por isso aí, pelo amor de Deus. Então, muitas vezes a tecnologia ela tem feito isso. Nós tivemos, inclusive, recentemente um caso de uma adolescente com essa história aí de tecnologia. Estava conversando com um caboclo, ela novinha, 15, 16 anos. Eu tenho raiva de gente dessa idade, me desculpem. Né, porque é uma galera que acha que sabe de tudo e a gente fica só olhando e não sabe de nada. Aí ela é intocada dentro do quarto, ó, só com o caboclo. Diabo do conversante. Foi se afastando do irmão, foi se afastando da mãe, foi se afastando do pai, se afastando das coleguinhas da escola. Eis que um belo dia a mãe, tão preocupada, invade o celular. Eis que se descobre que o cara com quem ela estava conversando era procurado pela Polícia Federal por pedofilia. Dentro de casa, no quarto. Conectada, porém, sozinha. Assistiram a série Adolescência na Netflix? Reflete muito essa questão. Os filhos estão em casa, mas eles não estão conectados com os pais. Eles não estão conectados com a família. Eles estão isolados pela tecnologia. Muito cuidado. Um alerta, inclusive, que eu faço aos pais. Um dia desse, a Lara chegou, eu contei para você da história da pamonha. Ela chegou, mamãe, amanhã vai ter um evento lá na escola, eu quero levar bolos e salgados da Dona Conceição. Ela ainda disse desse jeito. Gente, a Dona Conceição é um dos mais caros que tem lá em Teresina. Aí a mamãe agora lascou, porque o evento era de manhã, tipo, por volta de 8 horas da manhã, né? Um dia é que ia encomendar esses negócios. Nossa Senhora. Aí eu sei que a mamãe pegou, quer saber? Eu recebi umas pamonhas aqui, pô, tu vai levar pamonha. Não, mãe, não vou levar pamonha. Isso é a história, 5h30 da manhã, truando. E eu já me levantei injuriada, porque eu disse, pô, que cabaré é esse aqui dentro dessa casa? E ela e a mamãe brigando. E você vai levar as pamonhas, que as pamonhas estão muito boas. E a mamãe, olha, não, eu entendo a pobre, eu entendo. Eu preciso. E aí,
E ela me filha os olhos d'água, mas eu quero os salgados do que vocês são. Essas pamonhas não prestam, essas pamonhas não podem. Olha, ela botou todos os defeitos das pamonhas, até que ela disse a frase: eu não vou levar pamonha porque eu não sou pobre. Oh! Olha, foi bem na hora que eu passei do banho. Como é que eu escutei bem esse negócio aí? Eu não sou pobre. Eu disse, mas você é sim, meu amorzinho. Você é pobre e é muito, muito pobre. A mamãe olhou pra mim assim, eu disse, deixa comigo. Agora que a madrinha dela que assumiu aqui o negócio. Se você é pobre, porque você é sustentada pela sua mãe. Nem os que estão se sustentando não estão ficando ricos. Imagina você que chegou ontem ao planeta Terra. O diálogo é reto com essa menina, porque se não for, aí ela, eu não vou levar as pamonha. Eu não vou levar as pamonhas. Eu disse, você vai levar as pamonhas sim. E, menina, eu sei que ela chorou, ela budejou, ela se esperneou. Eu, vai levar. E eu e a mãe dela ajeitando as pamonhas. Mas é lógico, eu entendi o constrangimento da pobre, porque eu também estaria constrangida, né? Mas a gente não pode, nessa geração, a gente não pode amolecer, não, porque senão eles engolem nós. Ai. Moço, quando a mamãe entregou a bacia pra ela com essas pamonhas, olha, mas o ódio dela era tão grande. Tinha assim um negócio, um ranço eterno, que ela olhou pra gente assim, fuzilando nós duas com os olhos, como que diz assim, quando eu crescer essa diaba, você me paga. Quando foi a noite que ela chegou, e aí, Lara, como é que foi? Aí ela, tia, todos amaram as pamonhas. Tia, todos amaram, meus professores amaram, meus coleguinhas amaram. Eu disse, é isso aí, garota, toca aqui. Criei conexão com a pamonha. E ainda fiz ela entender que não é o bolo e o salgado da tia Conceição que vão fazer as pessoas gostarem dela. Entendeu? Que quem gostar de você, vai gostar de você na pamonha, ou no bolo, ou aqui ou em Paris. Quem gostar de você, quem estiver com você, vai gostar de você por você. E não por aquilo que você pode oferecer. O homem de bem segundo a doutrina espírita, tá? E nesse processo de conexão, né, de impacto que a gente gera na vida das outras pessoas, o evangelho traz o assunto do homem de bem. Uma pessoa de bem é exatamente isso, que consegue impactar positivamente na vida das pessoas. É aquele que cultiva a moral elevada e a caridade, age com sinceridade, com justiça, com amor ao próximo, buscando a sua evolução espiritual. Tem uma conduta ética, onde pratica a honestidade e o respeito em todas as ações. Então, sejamos honestos, tá? A honestidade é uma coisa que está faltando bastante hoje em dia. Quando eu falo honestidade, gente, não é a questão de você pegar no que é a lei, não. Não é somente isso. Mas honestidade também de falar certas coisas, tá? Assim, eu não sei, às vezes eu vejo alguns pais não conversam sobre certas coisas. Um dia desse eu estava conversando com um amigo meu que é pai, ele tem uma filha de 8 anos. E aí ele dizendo, não, eu vou proteger minha filha, porque minha filha não vai se envolver com gigolô. Eu disse, sim, mas tu vai explicar para ela como funciona o modus operandi de um gigolô? Porque, não, amigas, eu não sei se você sabe, mas eles chegam lindos, prestativos, educadíssimos, e te seduzem com um olhar. Eu nunca vi um gigolô, e quando eu falo assim, gente, não é só a questão para com homens, não, porque hoje em dia também tem, enfim, tá dos dois lados aí a questão.
Mas ninguém vem escrito com a plaquinha, eu sou o gigolô. Ninguém tem. Todo mundo vai vir como? Muito bem maquiado. Muito bem feito. Eu disse, ao invés de você proteger, ensine sua filha a se proteger para que ela reconheça quem é o meliante que está na frente dela. É muito melhor do que você com essa história que eu vou proteger, porque tem uma hora que você não vai estar lá. Tem uma hora que essa criança vai viajar, vai ter uma hora que essa criança ela vai para algum lugar sozinha. Você ensinando a ela como reconhecer, o que fazer, você está dando a ela a autonomia dela perceber as coisas também. Então, eu me lembro que muitas vezes papai e a mamãe não vai para a rua, não, tem um marginal, tem um... Como é que esse marginal? Os marginal na boca do papai só andava de carro. Né? Enfim, não, mas naquela época, por marginal andar de carro, era assim uma coisa assim espetacular. Hoje em dia não, hoje em dia eles tomam, né, e tal, e vão lá fazer as paradas dele. Mas no meu tempo não era assim que marginal andava. Não era. Então, assim, o papai ele dizia, não vai pra porta, não, vem um bandido desse aí, passa, lhe bota dentro de um carro. Eu, como bandido tem carro? Como bandido? Na minha cabeça não entrava isso, né? Eu entendi o que ele queria me explicar, mas na minha cabeça não entrava. Então, é preferível você, além de esclarecer, você também precisa dizer como é que essas pessoas agem. Porque as pessoas interesseiras, os psicopatas, eles têm os melhores comportamentos. São pessoas prestativas, eles falam baixo, eles são mansos. Eles são extremamente atenciosos naquilo que eles pretendem fazer. Você não vai encontrar um psicopata de qualquer jeito. E aí, quando meu amigo disse, não, mas eu vou estar lá para proteger, tá ótimo, muito bom que você proteja, mas também ensina ela a se autoproteger. Porque aí ficam duas proteções. Ensina para ela como é que esse cara vai agir. Se você não quer ter um genro gigolô, explique para ela qual é o comportamento que o gigolô tem. Porque não basta você dizer, não anda com fulano. Tá, mas aí quais as características que o fulano tem, que são boas ou são ruins? Nem sempre a gente sabe. Por quê? Porque o fulano vai vir transvestido de boas ações. E quando você for ver que o fulano não é bom, aí fica bem mais complicado da gente conseguir se livrar. Então, muitas vezes temos essas questões de conversar, dessa abertura, dessa honestidade para com as pessoas que a gente gosta. A gente fica todo cheio de dedo de dizer, né? De dizer certas coisas, aí não sei, que eu tô meio de fulano se ofendendo, não sei o quê. E muitas vezes você vai mentindo, muitas vezes você vai ali não querendo magoar, e a dor que você vai provocar lá na frente, ela vai ser muito maior do que você dissesse aqui agora, ó, é assim. Na hora que eu disse pra Lara, somos pobres. Meu amor, a realidade é essa. Um dia desse ela chegou, né, ela se acabando, doido lá em casa, eu quero um McDonald's, eu digo, e o dinheiro? Bora aí, bota o cartão aí. Tu tem um dinheiro, tu tem um cartão, bora, agiliza, me dá aí o cartão que eu comprei agora, minha patroa. Não tem um cartão. Ah, pois aqui também fica aí difícil. Fica aí na próxima. Pois é, você tem idade para ter o seu cartão? Então, a gente não tem medo de falar as coisas para lá. A gente fala até demais, né? Fala até demais. Fala. Um dia a gente estava assistindo um filme, aí eu disse, mãe, esse filme vai ter uma cena de amassa aí, tu fica de olho, tu não deixa a menina assistir, não, tá bom. A mão que foi que a mamãe fez, dormiu. Aí eu disse, eu vou tomar banho e venho já. Aí beleza, eu disse, não, tá tudo dominado, a mamãe vai estar lá acordada, então não vai ter perigo não. Quando eu chego, aí eu olhei pro filme, eu disse, eita, já passou a cena da pegação. Aí eu disse assim pra mamãe, olha, achando que a menina tava dormindo, eu disse, cheguei na beirada da rede da mãe, mãe, ele já pegou ela, já. Aí a Lara já comeu ela assim. Aí eu, meu Deus, meus bichos estão escurecendo. Eu não sou mãe, mas eu tô obrigada a
você sem querer, meu pai do céu. E eu, mãe, tu não tá prestando atenção nisso aqui. Ó, a mamãe no quinto som. Pai, agora é mãe boa essa daí, viu? Então, a gente não tem pudores de falar para ela certas coisas. Ela pergunta, de fato a gente responde. E a gente não tem essa coisa do esconder dela. Ah, não, esse babado foi pesadíssimo. Ela chegou um dia, mamãe, tem um babado para lhe contar. Ah, mamãe, diga, minha filha. Mãe, eu quero ser lésbica. Ah, mamãe. Ah, mamãe, minhas vistas estão escurecendo. Aí eu, como é que história é essa? Aí a mamãe, minha filha, eita, meu Deus. Minha filha, te senta bem aqui. Aí eu atrás. Aí a mamãe, minha filha, tu tá entendendo que é ser lésbica? Aí tu sabe que é? Não, mãe, assim gostando assim de outra pessoa. Menina, e ela foi desdobrando a conversa e diga. E o menino de hoje, esse menino de hoje. No meu tempo ele não estava preocupado com essas coisas. A mamãe ela já meteu a pobre da Pamela no meio. E o fulano não é que ele é? O Paulo lá que é que aí quando ele disse que eu dava essa cena, boa, quer saber da vida do filho? Quem sabe o que é? Aí eu disse, você leva, aí uma mulherzinha tá com outro esfregadeiro. Aí sei que ele deu esse caso com o outro, igual eu juro. Mas você já viu 2 homens ter filho? Você já viu 2 mulheres ter filho? Não. E você disse para mim, desde que você nasceu, que você quer ter 2 filhos e é gêmeo. Como é que você vai fazer a vida esfregando? Já tá, não. Aí ela, e o que é que tem filho? Tá 100%, né? Eu vi os outros falar, então. E o que é? Eu digo, é hétero, minha filha. Ah, porque você é. Destruir. Destruir totalmente. Tu pensa que falou mais. Nunca mais ela disse. Falou lá fora e ela... Então, a gente não esconde nada dela, nada nesse sentido. E aí, quando ela estiver maiorzinha, aí eu e a mãe também vai passar os modos operando do mala, que é para ela ficar ligada. Eu passei o modo operando do mala, foi aí ela me deu tanta dica que... Então, essa confiança, a certeza que a gente tem, embora assim, a Lara seja muito nova, mas a certeza que a gente tem, que a gente está construindo com ela, uma relação de confiança, dela saber que lá fora ela vai escutar, aqui, lá dentro de casa ela vai dizer, ela não vai ter medo de dizer, e a gente vai conseguir orientá-la, né, para que essas escolhas ela faça quando tiver adulta, né, que não é uma coisa para ela estar se preocupando, ela só vai fazer 9 anos, então assim, ela já tem a escola, ela já tem os glitter dela, para ela estar se preocupando, ela tem as tintas, a massinha dela para ela se preocupar, ela não precisa se preocupar com coisas de adultos ainda, né, mas o que a gente está fazendo é exatamente construir essa relação de honestidade, que aonde, que é o que quer que seja que ela escute lá fora, ela traga para a gente, que ela não esconda, mas que ela traga para a gente, para que a gente possa, então, orientar, certo? E isso vale tanto para crianças, como também para adultos. Nós adultos, a gente tem uma mania também de muitas vezes estar complicando o que não é para ser complicado. A caridade, ajudar o próximo, certo? É uma coisa que é muito importante, que na doutrina é uma coisa que destaca os espíritas das outras pessoas, e a gente procurar ajudar as pessoas, independente de quem quer que sejam. A caridade é aquilo que faz com que a gente modifique as coisas ao nosso redor, com que a gente ajude as outras pessoas a se melhorarem. Não adianta somente só você se melhorar,
mas as outras pessoas que andam contigo também precisam se melhorar. E é uma das coisas que eu observo na doutrina, que é engraçado. Primeiro vem uma pessoa da família, né? Aí quando a gente se espanta, a família toda tá vindo. E isso é muito bacana, por quê? Porque se eu me melhoro, é lógico que eu vou querer a melhora da fulana, do fulano, do fulano. E se eles forem buscar junto comigo, a nossa melhora será muito maior do que se eu for sozinho. Porque não fazemos nada sozinhos, certo? A reforma íntima também é outra coisa que a gente tem sempre que se preocupar. Por isso que eu falei, qual o impacto que a gente causa na vida das pessoas, certo? Porque eu estou sendo bom na vida das pessoas, eu estou entregando realmente o meu melhor, eu estou aqui só fazendo de conta, eu estou aqui só pagando de bonzão, eu estou aqui só mostrando e não fazendo. Entendeu? Então, a gente precisa ter ações que realmente demonstrem esse nosso desejo de melhoramento. Não é se reclamar, não é se culpar, eu não consigo. Você não pode não conseguir hoje, mas se você tentar amanhã, você pode conseguir também. Então, a reforma íntima é algo que também ajuda. Eu digo isso quando eu vejo várias pessoas mesmo, como eu falei. O Breno, quando ele entrou aqui no centro, ele era um, hoje ele é uma outra pessoa. O Paulo também. Quando eu o conheci aqui no centro, ele tinha um comportamento, hoje ele tem outro. É muito bom quando a gente acompanha dentro da casa espírita, do ambiente de trabalho, ou até mesmo na nossa família, pessoas que tinham um comportamento mais arredio, mais difícil, e que você olha e essas pessoas estão melhores. Então, faz parte também do nosso impacto com a vida das outras pessoas, a gente se tornar melhor para que a gente possa transformar o outro em melhor. Por fim, o homem de bem, ele se difere porque ele tem uma fé raciocinada e sincera. A maioria de nós tem fé só quando está dando certo, né? Quando não está dando certo, a gente, não sei se está funcionando. As pessoas que impactam positivamente na vida de outras pessoas, elas têm fé, independente de estar dando certo ou errado. Elas têm fé, porque elas acreditam em uma força maior, elas acreditam que hoje não é possível, mas amanhã poderá ser. Existe a prática constante da caridade que vai além da esmola. Caridade não é da esmola, não é da cesta básica no final do ano, na época do Natal, não. Caridade é uma coisa que você faz todos os dias. São pequenas coisas, está no teu bom dia, está na tua forma de olhar, está na tua forma de tratar as pessoas ao teu redor, aquilo que você pode ser útil. E quando você não puder ser útil, também não tem vergonha em dizer, não posso ajudar. Tá? Então, não é só esmola, mas existe o perdão, existe o esforço, existe aí toda uma compreensão do teu papel e daquilo que tu pode fazer de melhor. Amar ao próximo, ver nas outras pessoas um irmão. Eu sei que não dá para fazer isso com todo mundo, porque tem muita gente cruel, tem muita gente ruim no mundo que não dá para você confiar. Mas que você escolha aquelas pessoas mais próximas e que você possa demonstrar esse teu amor. Humildade, as pessoas estimulam as outras pessoas, não é com orgulho e arrogância, mas com humildade. Quando você se coloca de igual para igual com as outras pessoas, isso faz de você mais humano. E foi uma das coisas que a gente aqui, eu e a mamãe, a gente sempre trouxe para vocês. Nós podemos ter todos os defeitos, gente, porque aqui defeito nós temos, né, mamãe? Mas vocês vão encontrar a gente aqui, vocês vão encontrar a gente no shopping, vocês vão encontrar a gente em Dubai, vai ser essas mesmas telas e esses mesmos comportamentos. O que eu sou aqui, quem anda comigo fora do centro espírita, quem já foi pra balada comigo sabe que o que eu digo de bagaceira bem aqui, eu digo numa boate também. O meu comportamento, ele é este, tá? E assim, eu não... bem aqui eu sou assim, não, a minha lá eu sou assim, não, mas bem ali depois, com fulano e fulano eu sou assim. Não, quem anda comigo sabe o que eu sou aqui. É lógico que se eu tivesse, por exemplo, proferindo uma palestra em um local, né, que fosse novo, é lógico que eu teria uma postura um pouco mais séria, porque eu sei dos preconceitos das pessoas. Mas vocês são de casa, vocês me conhecem há muitos anos. E é exatamente esse diferencial que faz com que vocês gostem das minhas palestras. Porque aqui eu não estou botando santidade aqui, querendo ser uma coisa que eu não sou. E o melhor que eu posso ser, irei construindo junto com vocês ao longo dessa caminhada. Somos o quê? Quase 20 anos andando para cá.
Muitos de vocês caminham com a gente já há muito tempo, outros estão chegando agora à caminhada. Mas o importante é que a cada dia nós consigamos estar melhor do que ontem. Sinceridade e honestidade, agir com a verdade, sem enganar. Pare de estar enganando as outras pessoas e a si mesmo. Que é a maior enganação que existe, é quando a gente tenta enganar a si mesmo. Não, eu vou mudar, mas você sabe que não está fazendo esforço nenhum. Como é que muda? A mesma que eu. Eu vou emagrecer. Aí comecei, muitos de vocês me acompanham nas redes sociais, 5 horas da manhã, puxando ferro com o Lucas. Bora, Lucas, é isso aí! Esse Lucas, negócio de estar acordando 5h30 assim, não é muito bom, não. Lucas, eu tô com sono, meu treinador. Bora, mulher, bora botar essa bunda na nuca. Não, vai. Aí também 5h30 da manhã é difícil, ficou tão difícil. Aí eu fui inventar de tomar um remédio. Eu vou emagrecer, vou tomar um remédio. Olha, na primeira vez que eu tomei esse remédio, me deu umas tonturas, taquicardia, que eu jurei que eu ia bater no hospital. Eu digo, ô Senhor, não tô acreditando que tu tá dizendo que é pra eu ir pela fase mais difícil, não. Que é fechando a boca. Né? Então, eu tô me melhorando. Tá, mas tá melhorando da forma correta? Porque a questão, eu digo muito, tava conversando com uma amiga minha sobre isso, que ela tava tomando remédio para emagrecer. Todo mundo sabe que quem toma remédio para emagrecer, a questão não é emagrecer, a questão é o pós, porque tem um efeito rebote. Você emagrece, mas quando você para de tomar o remédio, você come os rebocos da parede tudinho e ganha 10 vezes mais peso. A verdade é essa. E por quê? Porque você força o corpo, mas você não trabalha a mente. E o que te faz engordar não é o corpo, é a mente. Né? Então, essa verdade... Cheguei para mim mesma no espelho, amada, nós aqui falhamos. Vamos voltar ao plano inicial, academia. Vamos que vamos, garota. Estamos indo aí. A mamãe conseguiu incentivar, a mamãe agora também tá 7 horas da manhã, tá puxando os ferros dela. E eu, é isso aí, minha patroa, bora lá. Tô dizendo que o melhor me incentivo. Um dia, eu cheguei na academia e o Lucas, o treinador, gente. O treinador, uma pessoa que estudou, uma pessoa... Disse, amada, olha aí, amada, tá ficando boa, tá ficando... Eu disse, rapaz, essas coisas estão melhorando. Quando eu chego em casa, o Lucas disse que eu emagreci, a mamãe, eu não sei o que ele tá vendo. Eu disse, muito obrigada pela sua ajuda, viu? Assim, eu tô pleníssima, assim, de uma alegria pela ajuda que a senhora tá me dando, viu? Não se junte com esse tipo de pessoa. Domínio das paixões. Se você sabe que alguma coisa te prejudica, e que você precisa deixar essa coisa, você precisa ser forte para fazer escolhas, tá? Uma pessoa que incentiva outras pessoas, que impacta, ela precisa também se fortalecer nesse sentido, tá? Silêncio aí, garotas. Controlar o orgulho, a inveja, a raiva, o egoísmo, e buscando o equilíbrio e serenidade sempre. Perdão das ofensas é muito bom. Não fique carregando mágoa de coisas que você não vai resolver. Se a fulana é daquele jeito difícil, deixa a fulana difícil. Cuida do teu fácil. Deixa a fulana. Mas não carrega sentimentos negativos. Trabalhar no bem, fazer a caridade é uma das melhores coisas que tem. Torna a gente mais humano, torna a gente menos reclamão. Porque quando a gente olha, a gente vê pessoas que estão passando por dores muito maiores do que a nossa, a gente diz, poxa Deus, muito obrigada. Né? Então e ao mesmo tempo que você agradece pela oportunidade, você também se sente mais impelido, né? Estimulada a ajudar outras pessoas. Trabalhar no bem engrandece. Pais, que vocês que têm filhos pequenos, coloquem essas crianças para servir. Um adulto que não serve para viver, tá? Já dizia Chico Xavier.
Então, se vocês forem trabalhar em alguma ação social, levem suas crianças. Mas não levem suas crianças para fazer como certas mães que levam a mochila, aí deixa o menino jogado com a mão. Não, direcione essas crianças para fazerem um bem. Quando a mamãe me levava para a sopa lá no Fabiano de Cristo, eu já tinha minha tarefa. Minha tarefa não era ficar correndo com as coleguinhas. Minha tarefa não era ficar comendo pão. Nem as sopas. Então, eu tinha uma tarefa definida, né? Que no comer, a mamãe foi me testando. Vamos botar ela Bianchi. Não deu. Bota Bianchi, não, também não deu. E aí, com o passar do tempo, minha tarefa foi de auxiliar os idosos, fazer o evangelho com eles, colocá-los para rezar. Então, era uma tarefa pequena, mas uma tarefa de extrema importância, porque consegui aprender muita coisa com a velhice deles. Consegui absorver muitos ensinamentos que levarei para a minha vida. Então, trabalhar no bem me tornou uma pessoa até mesmo mais consciente do que antes da hora, né, antes do tempo, mais consciente, mais nova, para não cometer determinados erros quando chegar a minha velhice. E a resignação diante das provas. Eu passei por várias também questões aqui, muitos de vocês passam por várias questões, provas difíceis, pessoas difíceis, nós mesmos somos difíceis, mas a doutrina, o trabalho no bem ensina a gente a ser resignado. Essa resignação é o entendimento de que Deus, eu estou precisando disso hoje, e Deus, não, hoje não dá. Tá bom, Senhor, amanhã eu estou aqui de novo pedindo. Ou seja, você não vai desistir do que você quer, mas também você precisa ter paciência para as coisas acontecerem. Uma colega minha chegou, Neuza, bota meu nome na cestinha, eu estou precisando de emprego. Aí eu botei o nome dela na cestinha, de fato, já fiz o pedido, Senhor, ajuda minha colega a arrumar emprego. Uma semana, ela disse, Neuza, teu pedido não serve. Eu disse, mas também aí tu quer o quê, né? Tu distribui esses currículos? Porque se tu estiver esperando só por mim, aí também não dá, não. Eu não estou dizendo que eu não melhorei na caridade. Aí eu me emputeci logo. Eu disse, não, mulher, poxa, tá distribuindo o currículo? Tô. Botou aonde? Botei no mesmo lugar. Mas se não te chamaram, não tu vai botar no mesmo lugar, procura outro lugar para tu botar esse currículo, minha irmã. Pelo amor de Deus. Tá pedindo pro povo? Tá pedindo pros vizinhos, tá dizendo... Não, mulher, eu coloquei no grupo da família. Que família? Tu tem que botar aí no grupo do bairro, da cidade toda. Tu tá precisando de emprego, quem tá precisando de emprego, a gente escolhe depois do emprego. Fiquei muito feliz que quando foi 2 semanas depois, ela disse, amada, eu agora tô com 2 empregos. Eu disse, glória, Senhor. Demorou, mas chegou. Então, muitas vezes você quer as coisas para ontem e não depende de Deus, mas muitas vezes vai depender muito mais de você, tá? De fazer o que tem que ser feito. Ora, se eu quero emprego, o que é que eu preciso? Organizar meu currículo, botar o meu currículo para jogo e ficar à disposição no telefone. A gente fica à disposição para outras coisas, né? Mas para aquilo que presta. Então, eu preciso pedir, mas eu preciso também fazer minha parte. Escolhas e responsabilidades. Nós precisamos também arcar com as escolhas que nós fazemos, sejam elas certas ou erradas, tá? No final das contas, nós somos arquitetos do nosso futuro em comum, tá? Mesmo que a gente não imagine, mesmo que a gente não entenda certas questões, você vai conhecer ao longo da tua vida pessoas importantes para o teu crescimento, mesmo que elas tragam um impacto negativo, mas elas vão te trazer uma lição, e você precisa entender isso, não no sentido de não se frustrar. Por exemplo, tem gente que, eu não ajudo mais as pessoas porque eu ajudei muito e fui pago com ingratidão, ninguém me ajudou. Você não está fazendo grande coisa com isso, tá? Porque muitas pessoas fazem muitas coisas e elas não recebem nada em troca. Isso é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Você sempre vai encontrar alguém que não vai reconhecer o que você faz. Mas é o que eu costumo dizer, o que eu aprendi na prática. Deus, eu vou ajudar a Tainara aqui, mas a bênção da minha vida não vai vir na mão da Tainara. Vai vir na mão de uma outra pessoa que eu nem imagino. Quando você entende essa dinâmica, aí você entende que você não recebeu o bem da fulana, mas da ciclana vai chegar.
Entendeu? Isso faz com que você não se prenda ao dar e receber de uma só pessoa, mas que você entenda que Deus vai caminhar por várias outras circunstâncias e o bem que você fez, ele vai ser devolvido no tempo certo por uma pessoa que você nem imagina. Por isso, sim, nós temos um impacto na vida das pessoas, positivo ou negativo. Nós precisamos ter empatia e presença, estar de verdade na vida das pessoas, tá? Não sejam como esses conversantes que eu falei para vocês. Essa galera que, no WhatsApp é presente, é bom dia, boa tarde, meu amor, minha linda, mas na hora de te ver, de te encontrar, de te amassar, a pessoa não vai. Tira esse conversante aí que não tá dando certo, não. Procure pessoas que realmente estejam presentes na tua vida e façam questão de estar presentes. Legado aos pais, o que é que vocês estão deixando para os filhos, tá? Que vocês possam conseguir transmitir a eles não só o conhecimento, mas também a caridade e a capacidade de serem úteis. Antes da gente procurar uma profissão, nós temos que entender que nós temos que ser úteis. Nossa profissão não é só para a gente ganhar dinheiro, é para a gente tornar a vida das pessoas mais fáceis. E para finalizar sobre essa questão, nós temos aqui também os suicidas, quando eles se matam, eles impactam também na vida da gente. Porque alguma coisa que aquela pessoa poderia fazer ou que eu poderia fazer por aquela pessoa vai ficar interrompido. Assim como o aborto também. Quando a mamãe engravidou de mim, ela teve o primeiro desejo de me abortar. E ela tomou vários remédios com a ajuda do meu amado pai, 2 seres de luz. Papai levou a mamãe a médico e tudo. E, pela glória de Deus, no dia que o papai levou a mamãe no médico para fazer o aborto de fato, um dia antes o médico tinha falecido, Satanás carregou ele antes, para ele não me atrapalhar. O Satanás carregou primeiro. E no dia que chegou lá no consultório, o consultório estava fechado. E aí, não, por quê? Porque o médico morreu ontem, foi enterrado. Amor, agora só resta nós cuidar, né? Papai ficou. Mas o que eu quero dizer, para finalizar essa minha fala, o que eu quero dizer é que é o seguinte: se a mamãe e o papai tivessem conseguido o intento deles, eu não teria conhecido vocês, vocês não estariam aqui, e a gente não teria trocado essas experiências que a gente vem trocando ao longo de todos esses anos aqui no Irmã Clara, como também no Cajado de Luz. Então, sim, nós fazemos falta. E não deixem que ninguém diga o contrário, que ninguém apague a luz de vocês, que ninguém tire a alegria, a esperança de vocês. Não abortem. Porque assim como eu vim para ser uma alma de luz, se a mamãe e o papai tivessem desistido de mim, eu não estaria aqui conectada, impactando hoje a vida de vocês. Então, se o Satanás tivesse conseguido o plano dele, eu não estaria aqui conectada hoje com vocês, trazendo esse impacto. Que esse impacto das minhas palavras, do conteúdo que eu trago aqui, possa ser sempre positivo na vida de vocês. Beijo e até a próxima. Pode fazer a prece. Bora fazer aqui a